Eu vivia em Coimbra, eu dancei durante 13 anos num ambiente de competição. Isso fazia com que eu fosse uma pessoa muito ativa e como eu era uma pessoa muito dedicada à faculdade e depois também ao trabalho, isso fez com que o que realmente tivesse ficado descurado fosse a parte dos treinos. Isso começa a mexer muito com o lado psicológico. O que é que nós pensamos? Nós somos autodidatas, somos maiores de idade. Ok, se eu já não treino com a intensidade que eu treinava e eu não consigo ter o desgaste do corpo que eu tenho, fácil, eu começo a cortar na comida. E é assim que as coisas acontecem. Nós consideramos ser sabedores o suficiente para traçar um plano alimentar à justa da nossa necessidade. E na realidade isso não acontece. A minha anorexia começou por ser uma vigorexia. Eu acho que muita gente desconhece este termo, mas a vigorexia resume-se na imagem distorcida que nós temos de nós próprios e que começa por ser o início do que depois evolui para uma anorexia. Quando nós começamos por passar por um distúrbio alimentar, aquilo que nós mais queremos é a validação. Tu realmente estás mais magra, estás mais sequinha, uau, o teu abdômen está espetacular. E nós achamos na nossa mente que estamos a fazer uma grande coisa, que realmente aquele é o caminho certo, eu estou a ficar com um corpo escultural, as pessoas estão-me a dar validação, está a contribuir para a minha autoestima. Portanto, nós entramos numa fase de reforço de que aquilo que estamos a fazer é exatamente a coisa mais certa no momento. Depois, com o passar do tempo, a própria pessoa começa a perceber e a ter evidências explícitas de que aquilo já não é uma condição física bonita ou saudável, mas antes o contrário, nós deixamos de ter saúde, deixamos não só de ter massa muscular, mas massa óssea, estrutura óssea, ficamos caquéticos, é mesmo esse o termo, o cabelo cai, as unhas caem, as mulheres deixam de ter menstruação porque não têm um nível de gordura suficientemente elevado que permita ao sistema endocrino funcionar em condições. Percebemos que roupas de tamanho S e XS ficam-nos larguíssimas, para não falar dos aspectos cognitivos, não é? O facto de não conseguir assistir a um filme até ao fim, não conseguir estar atento a uma matéria numa sala de aula, quando estamos a falar de uma pessoa que estava habituada a ser uma aluna brilhante. Alguém que passa por um distúrbio alimentar geralmente entra em fase de negação, nós não aceitamos que estamos a viver uma experiência fora do comum, uma experiência que não é saudável. É muito difícil alguém tentar dissuadir uma pessoa que tem um problema psicológico de fazer algo em contrário. Eu lembro-me que eu sentia medo de comer. Eu sentia medo de comer. Como se eu soubesse que comer ou meter um alimento dentro da minha boca me fosse causar uma doença grave. Percebem? Quase como se alguém me tivesse a dar um veneno ou a pôr algo na minha bebida. E aquilo apavorava-me. Eu lembro-me que eu começava a tremer. Eu dizia, não quero, por favor, não insistam comigo. E aquilo criava-me um desconforto tão grande que automaticamente eu enchia os olhos de lágrimas. Era a pior coisa que alguém me podia fazer. Quando chega à fase de conseguir enxergar, ter todas essas evidências explícitas, e geralmente já estamos a ser acompanhados por uma equipa médica, porque pronto, o corpo começa a dar sinais, nós caímos em nós e realmente há um choque emocional que faz com que nós só queiramos ter uma palavra de carinho, de amor, de afeto, de compreensão, de vai ficar tudo bem, de eu estou aqui para te ajudar, tu vais conseguir sair, e realmente nem sempre é isso que acontece. Nós somos todos seres humanos, temos forma de lidar com as situações muito diferentes e às vezes as pessoas que nós mais amamos e que mais queríamos que fossem complacentes connosco não são. Pessoas que estão tão revoltadas por aquilo que nós estamos a fazer a nós mesmas, que nós estamos a passar, que nós os estamos a sujeitar a eles mesmos, porque quem está à nossa volta, quem nos ama, sofre connosco. A pessoa vê-nos a autodestruir-se, a ir para o fundo do poço, a ficar numa condição física e de saúde muito grave, a ponto de não saber a qualquer momento o que é que vai acontecer. E recordo-me de estar numa fase tão má, não é? Tão deplorável, e a endocrinologista me dizer, olha, as tuas análises, os teus valores, mesmo a função vital do teu corpo e até os batimentos cardíacos estão já numa taxa de esforço tão grande que eu receio que uma semana possa já não estar aqui. Isso é um momento de choque, não é? Principalmente eu, que sou uma pessoa bastante agarrada à vida. Realmente acho que é quando nós caímos em nós e percebemos que é muito difícil passar por um distúrbio alimentar.
É muito difícil sair dele, mais difícil do que quem está do lado de fora consegue imaginar. E é muito difícil para quem está do nosso lado, nomeadamente a nossa família e os nossos amigos, porque realmente as pessoas entram num estado de pânico e de aflição que é eu vou perder a minha filha, ou eu vou perder a minha neta, ou eu vou perder a minha melhor amiga de infância. E é um choque não só para nós, mas também para quem está à nossa volta. Realmente precisamos de alguém que nos alavanque e que nos diga: tu vais conseguir sair daqui, eu estou aqui contigo, tu tens força suficiente para sair deste estado e o que tiver ao nosso alcance, nós não te vamos deixar sozinho. Eu acho que isso realmente é o mais importante para alguém que passa por uma situação dessas e que é difícil, é muito difícil sair dela, mas acho que ainda assim tenho a certeza que a vida fora da anorexia ou da bulimia é muito melhor do que quando estamos dentro dela.